para vermos o que poderá acontecer na DESO, caso seja privatizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Ilson Bezerra, Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que ocupo a tribuna nesta tarde. Primeiramente, quero parabenizar o novo reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Ricardo Berbara, que tomou ontem posse no gabinete do ministro da Educação, e também me colocar à disposição para, junto com a bancada de deputados do Rio de Janeiro, implantarmos o curso de Medicina e o Hospital Universitário no município de Seropédica. Lembrando que a Universidade Rural está fazendo esse ano 107 anos e é o maior campus da América Latina. É a única universidade federal do Brasil que não tem um curso de medicina. Senhor presidente, sei que ainda não é hora de comemorar, mas quero dizer que hoje é dia, sim, de respirar com alívio ao ter a certeza de que a economia do país está saindo do fundo do poço. No mês de fevereiro, a inflação foi de 0,33%, a menor taxa para os meses de fevereiro, registrada desde o ano de 2000. Estamos falando de dados oficiais da variação do IPCA apurados pelo IBGE. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, a inflação foi de 0,9%. Em janeiro deste ano, a alta de preço foi de 0,38%. Há vários indicadores bons na economia, mas eu destaco a melhora na inflação, pois a inflação a gente sente no dia a dia, na hora de comprar comida, de ir ao supermercado, pegar um ônibus ou encher o tanque do carro. A inflação mais baixa protege todos nós, garante o poder de ter despesas de casa o mesmo que no mês passado, sem ter de ficar deixando as coisas para trás no supermercado, porque tudo ficou mais caro. No acumulado de 12 meses, considerando o período determinado em fevereiro, a inflação ficou em 4,76%. Isso representa o menor resultado para essa base de comparação desde 2010. O Brasil está bem, perto, portanto, da meta de inflação, que é de 4,5% ao ano. Essa meta é estabelecida pelo Banco Central. Em fevereiro, o preço de alimentos e bebida caiu 0,45%. No mês passado, o feijão carioca ficou em 14,22% mais barato e o feijão preto caiu 9,22%. A batata teve uma redução de preço de 5,06% e a cebola de 4,36%. Para todo o ano de 2017, a inflação deve ficar pouco acima de 4%. Quem aposta nisso é o Banco Central, a partir de pesquisa realizada com os mais importantes agentes do mercado financeiro. Os dados estão no Boletim Focus, preparado pelo Banco Central. Isso é bom, muito bom, pois a taxa fica bem mais baixa do que vimos pouco tempo atrás. No ano passado, a inflação chegou a 6,29%, mas foi ainda pior em 2015, quando a alta dos preços alcançou a marca de 10,67%. Inflação alta, no final das contas, significa menos dinheiro no bolso de qualquer brasileiro. Mas pesa ainda mais para quem ganha menos, para quem conta com os trocados para chegar ao final do mês e não tem dinheiro guardado em banco. Inflação mais baixa ajuda o país, protege quem ganha menos, garante saber que o preço que paguei hoje pelo pão, pelo feijão, pelo arroz, será o mesmo que vou pagar amanhã. Garante que minha comida não vai ficar mais cara. Além disso, a inflação mais baixa abre caminho para o Banco Central baixar juros, levando o Brasil de volta ao crescimento, só agora de maneira firme e sustentada. Taxas de juros mais baixas permitem que todos realizem mais investimentos, seja quem quer investir na empresa, seja para quem quer
tomar um empréstimo para melhorar a sua casa. É mais investimento, faz o dinheiro girar, gerar emprego, gerar renda, garante o dinheiro na mão do cidadão. Juro mais baixo, faz bem para o crescimento de Seropédica, que é a minha cidade, faz bem para o crescimento do Rio de Janeiro e faz bem para todo o Brasil. A Selic. Quer dar a palavra aqui ao nobre deputado? Uma parte aqui para o nobre deputado. Deputado Wilson Bezerra, faço questão de apartear a Vossa Excelência neste pronunciamento correto, com a leitura política do momento e da agora, não mais como suplente, mas de maneira efetiva, e que até o fim do mandato, Vossa Excelência possa trazer seus relevantes serviços, como já lhe é peculiar àquele Estado. Meus parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sóstenes. É um orgulho também ser deputado com o senhor, que tem realmente feito um brilhante trabalho aqui na Câmara dos Deputados Federais. A inflação mais baixa abre caminho para o Banco Central baixar os juros, levando o Brasil de volta ao crescimento, só que agora de maneira firme e sustentada. Taxa de juros mais baixas permite que todos realizem investimentos, seja quem investir, seja na empresa ou para quem quer tomar um empréstimo para melhorar a sua casa. E mais investimento faz o dinheiro girar, gerar emprego, gerar renda, garante o dinheiro na mão do cidadão. Juros mais baixos faz bem para o crescimento de Seropédica, faz bem para o crescimento do Rio de Janeiro e faz bem para o crescimento de todo o Brasil. A Selic, que é a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central, está hoje em 12,25% ao ano e deve cair. O Banco Central trabalha com o objetivo de determinar para 2017, com a taxa Selic em apenas 9,5% ao ano. O Banco Central conseguiu iniciar um ciclo de corte na taxa básica de juros em outubro do ano passado. Aos poucos, essa redução vai sendo repassada para os juros efetivos, que são pagos pelas empresas e pelos consumidores na hora de pegar o empréstimo. O consultor econômico da FEComércio de São Paulo, Fábio Pina, indicou que o barateamento do crédito ficará consolidado no segundo semestre desse ano, quando as taxas vão cair de forma gradual e contínua. Não foi só na queda dos juros e da inflação que avançamos. Depois de quase 2 anos de queda, o nível de emprego formais, aqueles com carteira assinada, cresceu. As contas do Ministério do Trabalho mostraram que em fevereiro o Brasil gerou 36 mil novos postos de trabalho formais registrados. Desde abril de 2015, a gente só contava com perdas de empregos, tanto que chegamos a mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Agora chegaram as novas oportunidades, depois de nada menos de 22 meses consecutivos de saldos negativos. É claro que nem todos os números que a gente vê hoje são bons, mas é certo que vão melhorar. É difícil que o Produto Interno Bruto caiu 3,8% em 2015 e mais 3,6% em 2016. Esses são os números do IBGE, divulgados agora em março. Isso é reflexo da falta de cuidado que tinha com o Brasil até o ano passado. Agora estamos na hora de botar a casa em ordem. Isso exige tempo, coragem e dedicação. O que está sendo feito desde o ano passado. Nesta quarta-feira, o Ministério da Fazenda divulgou a projeção de que o PIB brasileiro crescerá 0,5% este ano. Há quem possa apontar que um crescimento pequeno, lembrar que a projeção anterior da equipe econômica era de alta de 1%, mas vamos lembrar que esse dado significa a retomada do crescimento, depois de 2 anos de forte queda, da necessidade de muitos ajustes. Para 2018, a projeção
é bem melhor. O Ministério da Fazenda prevê um crescimento de 2,5% para o Produto Interno Bruto. Henrique Meirelles, o nosso ministro da Fazenda, já disse que esses números ruins ficaram para trás. Ele lembrou que os PIBs de 2015 e 2016 são passado. São números que já foram, mesmo que sejam dados tristes, ficaram no retrovisor. Agora é hora de olhar para frente, apostar e acreditar no futuro. Estamos no caminho da retomada da credibilidade, do resgate da confiança. Prova disso é a decisão anunciada este mês pela Agência de Classificação de Risco Moody's. Essa agência manteve o ranking do Brasil, ou seja, a nota de risco do país em Ba2, mas elevou a perspectiva dessa nota de negativa para estável. A Moody's citou a melhora na economia com destaque para o fim do ciclo de escalada dos preços. Destacou ainda que as condições macroeconômicas se estabilizaram com a economia mostrando sinais de recuperação. Com a queda da inflação e a perspectiva fiscais mais claras, a agência internacional ressaltou também que o funcionamento da estrutura de políticas econômicas está melhorando e que as instituições estão recuperando sua solidez. Para Moody's, esse cenário da sustentação, a planejada interpretação de reformas fiscais e estruturais. Outro sinal positivo foi o sucesso do leilão de concessão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, realizado semana passada. A operação vai render 1,46 bilhão aos cofres públicos e atraiu investidores da Suíça, Alemanha e França. O valor obtido no leilão ficou 94% acima do valor mínimo previsto pelo governo federal. É sinal de confiança na economia brasileira. É verdade que muita coisa errada aconteceu. Faz pouco tempo neste país. O governo gastou demais, deu pedaladas nas contas públicas, deixou de controlar o que tinha que controlar. Mentiu e teve queda no imposto na hora de comprar carro, máquina de lavar, fogão, mas, em vez de desonerar, ter ajudado a melhorar a economia, só fez aumentar o lucro das empresas, sem reduzir os preços, aumentar a quantidade de vagas de trabalho ou aumentar o crescimento. Só em 2015, o Programa de Sustentação do Investimento, PSI, o Minha Casa Minha Vida, o pacote de redução de preços da energia elétrica, a desoneração da folha, representaram uma conta de 100 bilhões para o país. Esses números foram revelados pela atual secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescov. Em reunião na Confederação Nacional da Indústria, a SNI, é muito dinheiro. Ainda bem que agora o Brasil está podendo trabalhar para colocar tudo isso no lugar. Não que a gente tenha de ser contra os incentivos, não é isso. Mas eles têm que garantir retorno para a economia e para a sociedade brasileira. Recentemente, o Banco Central, o presidente Ilan Goldfan, disse que, entre outros motivos para a atual crise, que houve crescimento insustentável das despesas públicas e privadas durante o boom que levou o endividamento e uma dinâmica insustentável, citou também que houve interpretação errônea da natureza do choque externo, que foi tratado como temporário, com políticas anticíclicas excessivamente intervencionistas. Ele falou isso no final de janeiro, durante o evento 2017 Latin America Investment Conference, promovido pelo Banco Credit Suisse. Mas ele destacou também que a inflação caiu de 10,7% em 2015
para 6,3% no final de 2016, encaminhando-se para a meta de 4,5% ao ano. Forte foi o Congresso, diante do desafio de colocar o Brasil em ordem. Ao aprovar a regra que limita o teto dos gastos federais, muita gente reclamou, criticou, falou mal, mas gastar menos do que a gente recebe no final do mês é regra que qualquer um conhece. Se a gente não faz isso, se não controla as despesas, sobra mês e falta salário. Mas nos últimos anos, o governo passou a gastar mais do que arrecada. E isso gerou um rombo nas contas públicas. No evento do Credit Suisse, o presidente do Banco Central destacou a importância da aprovação da PEC do teto dos gastos. O Brasil fechou o ano 2016 com um déficit primário de mais de 150 bilhões. Isso envolve contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. O valor representa 2,4% do PIB, ou seja, tudo que é produzido do país. Esse número significa que o Brasil não estava conseguindo pagar nem a parcela mínima da fatura do cartão de crédito de 2015. O rombo foi de pouco mais de 110 bilhões, cerca de 1,9% do produto interno bruto. O Brasil passa pela crise mais severa da nossa história. Queda do PIB de 7% a 8% em 2 anos. Queda de 10% na renda per capita. E a questão fiscal é o centro da crise. Desequilíbrio fiscal custa muito caro para o país. Precisamos retomar o equilíbrio fiscal para voltar a crescer. Não temos outra saída. Economistas e especialistas concordam. Sem resgatar o equilíbrio fiscal, além de ser impossível retomar o crescimento, o Brasil terá um futuro bastante sombrio. O teto dos gastos vai ajudar a reduzir a carga tributária sobre a produção, consumo e investimento. Temos a tarefa agora de discutir a reforma da Previdência. O ajuste da economia representa bons resultados dia a dia. Representa o resgate da credibilidade no país. E em março, o Brasil teve um saldo positivo de 3,85 bilhões na balança comercial. Isso significa que o país vendeu bem mais do que comprou no exterior. Segundo previsão de analistas registrada pelo Banco Central, para este ano o Brasil terá um superávit de mais de 48 bilhões de dólares. É dinheiro que entra no país. O relatório Focus do Banco Central mostra que o mercado acredita que o Brasil vai crescer 72 bilhões de investimento estrangeiro direto. Este ano, vale destacar o estoque de reservas internacionais, que ultrapassa a marca dos 370 bilhões, ou seja, cerca de 20% do PIB. Esse colchão funciona como um seguro em momentos turbulentos no mercado. Ceder a palavra ao nobre amigo deputado. Alô, senhor presidente, querido deputado Wilson Bezerra. Esta casa, com todo o instrumental e assessoria que dispõe, raramente a economia não perdoa. A linguagem mais exata e mais correta da sociedade é a matemática. E aqueles que abusam dela acabam se enrolando com as contas. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Quando falo em bons resultados das exportações, certamente alguém vai questionar como manter os resultados positivos depois que alguns países bloquearam a compra de carne de boi, frango e de porco brasileiros. Após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, o sistema de produção agropecuária do país é seguro e o governo está esclarecendo isso a todos os compradores de carne brasileira. Temos cerca de 4,8 mil plantas de frigoríficos no Brasil e só apenas 3
foram interditadas. Dos mais de 11 mil servidores do Ministério da Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados. Os problemas identificados foram absolutamente pontuais e os responsáveis identificados e afastados. As exportações do setor de carnes no ano passado geraram quase 14 bilhões para o Brasil. Ou seja, cerca de 42 bilhões de reais, com a venda para 137 países, levando em conta só a carne de frango. As exportações chegaram a 5,94 bilhões de dólares. De carne de boi, as vendas no exterior foram 4,34 bilhões. O ministro da Agricultura, Braulio Maggi, admitiu nesta quarta-feira, em audiência conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura no Senado, que haverá um impacto com a perda de espaço da carne brasileira no mercado internacional. Mas o governo está agindo, e agindo rápido, esclarecendo as dúvidas dos compradores, eliminando os problemas, assegurando a qualidade dos alimentos brasileiros aos consumidores internacionais. O Brasil enviou comunicado à Organização Mundial do Comércio, divulgou, reforçando que o padrão de fiscalização brasileiro é rigoroso, tanto para a carne vendida dentro do país, como para os lotes exportados. O documento destaca que as autoridades brasileiras consideram sérias as denúncias, mas ressalta também que a operação da Polícia Federal é uma prova de transparência e credibilidade dos controles existentes. A própria Polícia Federal reconheceu em nota à imprensa que as investigações visam apurar irregularidades pontuais. Na mesma nota, a Polícia Federal diz: o sistema de inspeção federal brasileiro já foi auditado por vários países que atestaram sua qualidade. Finaliza destacando que o CIF garante produtos de qualidade ao consumidor brasileiro. Os esforços que o governo está fazendo para manter a imagem da qualidade dos alimentos brasileiros no exterior são a prova de que há muito trabalho a fazer. Conclua, deputado. Concluir, presidente. Na economia, sim, mas não é o momento de descuidar, mas sim de reforçar a atenção com o crescimento do país. Em fevereiro, a última ata do Comitê da Política Monetária, o Copom, destaca, e muito importante, a queda da inflação. O Copom é do Banco Central. É este comitê que permite o patamar da taxa Selic. Mas a ata do Copom lembra que, no âmbito externo, o cenário ainda é bastante incerto e que a nossa economia segue operando com alto nível de ociosidade nos fatores de produção e dos principais reflexos disso, que é o emprego, o alto desemprego. Embora o IBGE tenha registrado que o Brasil gerou mais de 30 mil empregos em fevereiro, essa onda positiva ainda não chegou ao meu estado do Rio de Janeiro. Passa por um momento de crise de extrema... Conclua, deputado. Para concluir, a meta dos problemas do Brasil está no Rio, pois é onde se produz 83% do petróleo do Brasil. Temos que ter a sensibilidade e celeridade nas soluções e ações para que possamos tomar a solução imediata, bem como a correção da tabela da taxa nacional do petróleo e a correção da tabela dos valores repassados para o Estado do Rio de Janeiro e os municípios. Gostaria de pedir ao presidente que tornasse lido aqui nosso discurso para os órgãos de imprensa. Muito obrigado, senhor obrigado. deputado. Será feito esse pedido. Dando continuidade ao grande expediente, convidamos o deputado Marcelo Delaroli, do PR.